Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula de estrutura de dados 1, aqui é a professora Patrícia, e nessa aula eu gostaria de mostrar para vocês uma implementação de fila com listas encadeadas. Eu vou usar a mesma ideia que eu usei na implementação de uma pilha com uma lista encadeada, ok? Então eu vou utilizar novamente uma lista encadeada com sentinela. A sentinela tem a estrutura inicial, prim e ult. Tenho as células encadeadas, que vão ser agora as células da minha fila, certo? E o ult aponta para cá. Vamos pensar aqui, o que seria agora, que modificações que eu vou precisar fazer e se eu vou precisar fazer para utilizar essa lista encadeada para implementar a minha fila. Como a gente sabe, a fila tem uma extremidade, que é a extremidade que a gente pode chamar de início da fila, que é onde vão ser retirados os elementos que entram primeiro são retirados primeiro, né, a FIFO, estrutura do tipo FIFO, first in, first out, e temos a outra extremidade que é o final da fila, que é onde a gente vai inserir. Pensando aqui, a gente poderia utilizar o campo prim, o início da lista, para ser o início da fila. Então, a gente sempre vai retirar dessa extremidade. E o campo ult para ser o final da fila. Ult, final da fila. Então, eu sempre vou, usando essa estratégia aqui de fixar o final e o início, como eu mostrei, eu sempre vou retirar do início dessa fila e sempre vou inserir por último. Retirar no início, a gente até usou lá na implementação da pilha, porque eu fixei essa extremidade aqui como topo e a gente precisava retirar. Então, isso daqui já está até pronto, né? Eu fiz junto com vocês a retira numa posição, passando a posição 0, a gente consegue retirar essa célula aqui. Agora, insere no final, a gente não implementou ainda, tá? A gente vai precisar implementar. A nossa insere sempre inseria no início da lista. Então, a gente vai precisar incluir uma função lá no TAD lista com sentinela para contemplar a inclusão de um elemento aqui no final dessa lista. Vamos pensar aqui como é que seria o algoritmo. Você escolheu uma corzinha aqui diferente na caneta para incluir uma nova célula. Por exemplo, azul. Imagina aqui que eu queira incluir a célula nova, ok? Vou dar o nome de nova, aloquei essa célula. Para eu inserir ela na última posição, eu vou, obviamente, incluir o aluno, certo? Essa célula. O campo prox vai passar a apontar para null, porque essa célula vai ser a última célula da lista. E aí agora eu preciso pensar em como encadear essa célula aqui, ok? Para eu encadear aqui na última posição, sem pensar nas condições de contorno ainda, eu poderia pegar lista, seta ult, que é esse ponteiro, seta prox, apontar para minha nova célula. Veja que eu consegui encadear a nova célula com a lista. E aí, obviamente, eu preciso mudar o ponteiro ult para apontar para a nova, tá? Esse é o caso comum, é o caso que não tem situação de condição de contorno. Porém, essa lista poderia estar vazia. Se essa lista estiver vazia e eu estiver inserindo a nova célula, que vai passar a ser a única célula, eu vou precisar também inicializar, mudar o ponteiro prim, que vai passar a apontar para nova, tá certo? Então, vamos utilizar a implementação de lista encadeada com sentinela para poder implementar a nossa fila, ok? Vou mostrar para vocês agora como que eu implementei a fila com uma lista. Vou direto nesse vídeo porque é bem simples, vai ficar bem simples. A primeira coisa que eu precisar fazer é incluir essa posição insere lista na última posição. Então, vou inserir um aluno na última posição dessa lista, seguindo a estratégia que eu mostrei para vocês. Dou uma lock na célula, atribuo o aluno e ponho nova seta prox para null. Se a lista estava vazia, isso quer dizer que L seta ult ou então L seta prim estavam null, isso significa que eu preciso atualizar tanto o ponteiro prim quanto o ponteiro ult para nova,
tá certo? A nova célula vai passar a ser agora a única célula dessa lista. Se não for, eu estou dando um return aqui, se ela não estava vazia, é o caso comum. Eu vou, primeiramente, encadear essa nova célula na lista, fazendo lista seta ult, seta prox apontar para nova, e atualizo o campo ult da sentinela apontando para nova. Ok? Então, essa aqui é a inserção na última posição da lista. O fila.h é exatamente o mesmo da implementação de fila com vetor, tá, gente? A gente tem o tipo opaco, a inicialização da fila, insere, retira, imprime, destrói. Exatamente a mesma coisa. Vamos ver agora a implementação. A implementação inclui a biblioteca lista com sentinela, certo? Inclui essa biblioteca. E aí a estrutura fila do tipo opaco vai ser o quê? Vai ter um campo que é uma lista, é um ponteiro para aquela sentinela, tá certo? Então, praticamente todas as funcionalidades já estão implementadas lá na lista com sentinela, tá tudo delegado lá para implementação. A inicialização da fila, portanto, vai inicializar a estrutura opaca e eu vou inicializar o campo lista. F, seta lista, recebe nick lista. Retorno F, que é o ponteiro para essa estrutura opaca. Insere fila vai ser inserir na última posição da fila, que a gente acabou de implementar lá. Então, eu vou chamar lista, insere lista ult, passando a lista e o aluno que eu estou inserindo. Retirar da fila é retirar do início da fila. E para isso eu vou chamar a retira posição da implementação do tá de lista e a posição é a posição 0. Então, essa função retira a primeira célula da lista e retorna o aluno, tá certo? A imprime fila, que vai imprimir do início ao fim da fila, eu vou precisar chamar só imprime lista, que já imprime da primeira célula à última célula. Então, já está implementado lá. E a destrói fila vai destruir a lista e destrói a fila, que é a estrutura que eu aloquei aqui nesse TAD, que é essa estrutura desse malloc. E eu voltei lá na implementação de pilha com lista e verifiquei que eu esqueci de dar esse free aqui, tá, gente? Deem uma olhada lá e quem não fez ainda, coloca lá, porque se vocês passarem o Valgrind vai dar errado naquela minha implementação, tá? Eu estava destruindo só a fila e estava esquecendo de destruir estava destruindo só a lista, estava esquecendo de destruir a estrutura fila também, tá certo? Então, essa implementação do meu TAD ficou bem simples, porque toda a funcionalidade já está implementada lá no TAD lista com sentinela, e o testador, eu simplesmente reutilizei o testador do fila com vetor, exatamente a mesma coisa, tá? Não mudei nada, nada, nada. Insiro uns alunos, aloco 2 filas, insiro os alunos na fila e etc. Não vou repetir porque vocês podem olhar lá no vídeo anterior. É o mesmo, exatamente o mesmo testador. Ué, que estranho aqui. Desculpa aí, gente, mas é porque eu tive que dar um boot no meu computador. E aí ele tá pedindo uma senha agora. Enfim, vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Demorou um pouquinho, mas funcionou. Eu imprimo a fila, que tem os elementos, depois eu retiro da fila e, portanto, retiro Patrícia, que é o primeiro, insiro na fila 2 Patrícia, depois eu retiro o próximo, que é Alice, vai ficar só Maria e João na fila F, e depois fica Patrícia e Alice na fila F2. Tá certo, gente? Então, de fila, era isso que eu queria falar para vocês. Eu provavelmente vou fazer um vídeo para explicar mais exercícios, que eu vou elaborar uns exercícios mais interessantes e vou fazer um vídeo sobre os exercícios, tá? Mas a teoria é essa, de pilhas e filas, implementação de pilha com vetor e com lista, implementação de fila com vetor e com lista, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, que eu estou disponível para responder. Beleza, gente? Tchau, tchau.